Glória a Deus, aleluia. Bom dia mesmo. Tanto eu como você que está vendo essa mensagem, pode dizer, eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Sinal que Deus tem nos livrado desse coronavírus. Obrigado. Mas não é só coronavírus que mata, né, gente? Tem outras doenças também. Mas louvado seja Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus para que prevaleça a vontade de Deus na minha vida, na sua vida. Glória a Jesus por isso. Queridos, a nossa meditação hoje é no capítulo 9 de 2 Reis. Esse capítulo, queridos, é um capítulo também que tem um trecho da história bíblica muito importante, um trecho, um momento da história de Israel importantíssimo, muito conhecido também, vamos dizer assim, muito famoso. É um capítulo que trata, queridos, da morte de Jezabel, mas não só da morte de Jezabel, mas da família de Acabe. O profeta Isaías, ele profetizou que Jezabel iria ser comida por cães. E então aqui no capítulo 9 se cumpre tais palavras. Nós vamos ver a morte de Acabe, morte do filho deles, morte de Jezabel, Jezabel sendo julgada por uma janela, cai no chão, uma carroça passa em cima dela e depois ela é comida por cães. Então, querido, chegou o momento de Deus fazer justiça. E aí então perece essa rainha má, essa mulher má, esse rei, esse casal que muitas vezes foi orientado por Deus. Eles foram orientados por Deus, eles tiveram a oportunidade de se converter, tiveram a oportunidade de se voltar para Deus. Inclusive, o Acabe, ele era rei de Israel. Ele vinha numa linhagem que sabia o que era Deus, o que era Israel, mas ele fez um casamento misto, casou com uma mulher que a fé dela era idolatria. Com isso, ela trouxe a apostasia para Israel. Então chegou o momento de Deus fazer justiça, assim como chegará o dia de Deus fazer justiça. Chegará o dia de Deus fazer justiça na vida de todo profeta, todo apóstolo, pastor, padre, religioso, enfim. Chegará o dia de Deus agir também com justiça na vida de todos aqueles que fizeram o povo dele errar o caminho. Tem muita gente que prega aí, mas que faz o povo errar o caminho. Chegará o dia de Deus agir com justiça. Assim como chegará o dia do arrebatamento e Deus levar os seus escolhidos, independente da igreja que está, mas aquela pessoa que aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, chegará também um momento de Deus agir com justiça. E olha se Deus já não estiver fazendo isso, hein? Olha lá se o Senhor nosso Deus já não estiver fazendo isto. Mas não é só na vida do sacerdote, não. Não é só na vida de quem prega, não. Mas na vida de todo aquele que teve oportunidade de se voltar para Deus, converter, servi-lo e não quis. Aqueles que fizeram o povo de Deus errar o caminho. Eu vejo aí hoje na internet, tem muita gente que até nem todos são pregadores, não. Mas de repente eles tiveram problema com algum pregador do Evangelho, criaram uma mágoa, uma situação, e hoje lançam-se contra os pregadores, né? Para prejudicar. Então, queridos, chegará o dia. Eu creio que isso já tem chegado, tá? Então vamos ver aqui o versículo 1. Olha,
Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse: cinge os teus lombos, tá? Toma aqui o vaso de azeite na mão, vai a Ramote de Gileade, chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninzi, entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos, leva-o à câmara interior, toma o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e diz: o Senhor, diz para ele assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Ele foi entrando, no versículo 5 fala, estava todos os guardas ali reunidos, capitães, e ele pergunta, né? Todos estavam sentados, ele diz: capitão, tenho uma palavra que te dizer. Então Jeú disse: a qual de todos nós? Então o profeta disse: a ti, capitão. E ele diz no versículo 7: e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que vingue o sangue dos meus profetas. Então chegou o momento. Então, queridos, como nós temos aí as voltas desse coronavírus, e que está chegando a famosa segunda onda, que diz que é mais perigosa do que a primeira, queridos, muita gente pode perguntar, mas por que Deus permite? É porque Deus é justo, entenda isso. Ah, pastor, mas está morrendo crentes também, está morrendo evangélicos também, está morrendo boa também. Gente, o morte é o seguinte, a Bíblia diz que nós viemos do pó e para um dia vamos voltar. A morte um dia ela vai chegar à nossa tenda. Um dia ela chega à nossa casa, de uma forma ou de outra. A Bíblia diz que Deus se agrada da morte do justo. A Bíblia diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Está morrendo o justo e está morrendo o ímpio. A diferença é que a morte do justo Deus se agrada. A do ímpio Deus não se agrada. Por quê? Porque o justo ele vai ser salvo, ele se converteu, ele buscou a Deus e a vida eterna continua. Jesus disse que a vida eterna é essa, que creiais do Filho do Homem. Tá? Então entenda isso. É por isso que chega. Fica a dor, fica a tristeza, fica a saudade, né, de quem fica. Mas a Bíblia fala de momentos de juízo de Deus. Eu acredito que muito pregador não gosta de tratar muito esse assunto de juízo de Deus. Por quê? Porque a humanidade já está sofrida, na verdade. As pessoas já estão sofrendo. Aí a pessoa vai ficar só falando isso aí, o pessoal fica mais com medo, né? E assim por diante. No século XVIII a igreja fazia muito isso, qualquer coisinha é Deus castigando, é Deus castigando. Com isso aí foi as pessoas se afastar mais do Senhor. Então as pessoas precisam ouvir de um Deus que ama. Amou tanto que deu seu Filho unigênito para que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, queridos, esta mensagem da justiça de Deus, da ação de Deus sobre a humanidade, ela é importante também. Ela tem que ser ensinada, ela tem que ser pregada. Tá? Então, aqui na vida da Acabe e Jezabel, chegou o momento dessa justiça de Deus. Eles estavam fazendo o povo errar o caminho. Eles levaram Israel à apostasia. Então, Deus ungiu esse Jeú para isso. Olha, o seu trabalho vai ser esse. Você é que vai exterminar a casa de Acabe. Então, gente, o ministério tem isso, tá? O ministério tem isso. Então, eu sei da graça, do carinho, do amor de Deus. Eu sei que Deus quer salvar a sua vida, quer salvar a sua casa. Mas quem sabe o Espírito de Deus é sobre mim e tem me ungido para mostrar isso a você, mostrar isso à sua casa. Que estamos na reta final, é como se estivesse num funil, né? Vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando. Eu já estou com 60 anos de idade, né? Eu não fico só em casa, eu não tenho condições de ficar só em casa, sou pastor, sou sacerdote, tenho um rebanho para cuidar, pessoas para cuidar,
orar, interceder, desde dia 20 de março que eu estou aqui pregando a palavra de Deus todos os dias, certo? Faz parte do meu chamado, mas eu sei que eu não estou imune de não contrair esse vírus. E não só isso, há outra sorte de enfermidade. Tá? Eu sei que um dia eu vou partir, lógico que eu espero que o Senhor Deus me proteja desse coronavírus e acrescente dias a mim e a minha casa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, agora do versículo 8 a 10, nos fala assim, que toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei Acabe, todo homem, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão. Os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo, diz Israel. Queridos, Elias, ele já havia profetizado a morte de Jezabel. Toda pessoa, irmão, que se deixa usar pelo espírito de Jezabel, um dia chega ao fim dela. A Jezabel era aquela que não respeitava a autoridade. Ela quis estar acima da autoridade. Assim também tem muita gente nas igrejas com os espíritos de Jezabel. Aquelas pessoas que não querem ouvir a voz do sacerdote, do pastor. Ela quer até um passo na frente do sacerdote. É muito perigoso isso. Mas chega o dia. Assim como chegou o dia de Absalão, aquele que roubava o coração do povo para estar na frente do rei. Chega o dia. Vai chegar o dia desse espírito de Jezabel que age nas igrejas cair por terra. Chega o dia de pessoas que têm espírito de Absalão, espírito de Jezabel, cair por terra. Certo? Então, querido Jeú, Deus manda o profeta ungir a Jeú e por meio dele executa a sentença que já havia anunciado através de Elias. Deus já havia anunciado. Apenas agora o Jeú é ungido para isso. Saiba que Deus ama você. Saiba que tem uma unção de Deus sobre a sua vida. Na medida que você busca Deus, é que você vai descobrir que unção Deus te deu. Deus te chamou para alguma coisa. Deus não chamou, não trouxe você no mundo só para comer arroz, feijão, uma carninha, um pãozinho, né? E depois, agora eu vou morrer. Não, Deus tem uma unção para você. Deus tem um propósito para você. Você tem que descobrir por que Deus chamou você. Por que Deus te escolheu. Ah, mas eu sou tão fraco, sou tão frágil, sou tão fraca, sou tão errado. Deus chamou por você, Ele te ama, Ele tem um propósito para você. Busque, Deus vai te revelar, deixe Deus usar você, tá ok? Então, a dele foi essa. Então, Elias já tinha profetizado que a família de Acabe, né, iria ser destruída. Por que a família? Para que não ficasse um herdeiro. Porque se fica o herdeiro, ia continuar aquela situação. Tá, queridos? Então ia morrer Acabe, sua esposa, seus herdeiros, seus filhos e até os servos dele. Dessa forma, acabaria com o sacerdócio pagão instaurado por Jezabel. Então, Deus derramou o juízo dele sobre a casa do Acabe. Há momentos, queridos, a Bíblia diz, chama Deus Jeová Tzidkenu. Deus tem o nome Jeová Jireh, o provedor, é o que está escrito aqui nessa minha cobertura. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Chama ele Jeová Shalom, o Senhor é paz. O Senhor é minha justiça. Chega o momento de Deus agir justiça. Agir com justiça. Né? Então, amados, foi Acabe, foi Jezabel, aquela família, eles foram os responsáveis pela corrupção e pela idolatria, queridos, que foi disseminada em Israel. Então, muitas vezes eles foram repreendidos pelo Senhor, mas não
quiseram ouvir. Eu quero dizer para você uma coisa, olha, aqueles que levam outras pessoas ao engano não ficarão impunes. Por quê, pastor? Porque Romanos, capítulo 2, 9 e 10, o que Paulo ensina? Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Ele vai colher. Se tem falsos profetas por aí, eles vão colher. Eu não gosto de citar nomes, queridos, porque não compete a mim julgar. Tem muita gente que vai falando, esse, tá, e se não for? Primeiro que não compete a mim julgar, e se não for? E se a pessoa for uma pessoa usada por Deus, mas com um ponto de vista diferente do meu, da minha religião, da minha igreja? Mas que existem falsos profetas, Jesus deixou claro que no final dos tempos existiria. Chegará um momento. Por isso que muitas vezes eu falo, tem muita gente que gosta de julgar sacerdote, gosta de julgar pastor. Isso é muito sério, porque esse julgamento aí pertence ao Senhor. A pessoa que fica fazendo isso, ela está abrindo portas para maldição na vida dela. Chega o momento que a justiça de Deus chega na vida dela também. Tem coisa, gente, que tem que deixar o Senhor Deus agir, compete a Ele. Jezabel, ela matou, ela perseguiu a igreja da época, ela perseguiu os profetas da época, ela perseguiu Deus na época. Mas chegou o momento de Deus tratar com ela. Hoje, por exemplo, tem aí o comunismo, que luta contra Deus de todas as formas. Vai chegar o momento de Deus julgar o comunismo. É o Senhor Deus, vai chegar o momento. Esses homens ímpios por aí, governantes ímpios aí que não vê a hora de fechar a igreja, chegará o momento de Deus os julgar. O seu inimigo vai chegar o momento de Deus o julgar. Aquela pessoa que está falando mal de você, aquela pessoa que está te perseguindo, aquela pessoa que está te criticando, aquela pessoa que está tirando a sua paz, vai chegar o momento do Senhor Deus tratar com ela. Principalmente se você for uma pessoa que está andando na presença de Deus. Principalmente se você for uma pessoa fiel a Deus, que faz as coisas de uma forma limpa, clara, cristalina. Você tem um coração de Deus e a pessoa está te detonando, quer acabar com você. O espírito de Isabel, o espírito de Abisalão fica ali, armando contra ti. Chegará o momento da justiça divina na vida dessa pessoa. Eu, no decorrer desses anos, vi muitas pessoas que armaram contra mim e eu vi a justiça divina na vida dessas pessoas. Mas eu sempre amei essas pessoas, sempre abençoei. Mas que um dia a justiça divina chega na vida delas, chega. Isso você pode ficar certo. E chegou a justiça divina aqui na casa de Acabe, na casa de Jezabel. Né? O versículo 25 e 26 fala assim: Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão, toma-o, lança no pedaço do campo de Nabote, israelita, porque lembra-te que indo eu junto a cavalo, após seu pai, Acabe o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: Por certo vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor. Neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o. Porque o que acontece? A Acabe, ela matou esse Nabote. Porque o Nabote não quis vender lá uma terra para o marido dela, uma vinha. Então ela armou, acusou injustamente o Nabote e o matou. E os cães lamberam o sangue dele. Então Deus profetizou através de Elias: Pois olha, assim acontecerá contigo. Os cães vão te comer e vão lamber teu sangue. Então, queridos, Acabe e Jezabel, eles eram os pais do Jorão. Eles haviam matado Nabote. Né? Lá em 1 Reis 21, capítulo 21, eu falei com você essa história. Então agora, por determinação de Jeú, o cadáver do filho deles, né, do filho de Jezabel e Acabe, seria jogado neste mesmo campo que antes recebeu o sangue de Acabe. 21, 19. O rei Acabe aqui já tinha morrido e recebeu esse lugar o sangue dele. Agora, no mesmo lugar,
foi derramado o sangue do filho dele, cumprindo-se a profecia. Agora vamos aqui para a gente encerrar. O versículo 30 nos fala de Jezabel. Ó. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Quando chegou o momento dela morrer, ela quis enganar o homem de Deus. Ela pintou seus olhos, maquiou. Eu não estou dizendo aqui que é pecado usar maquiagem não, viu? Porque tem igreja por aí que pega aqui isso que a Jezabel fez para dizer, uma irmã que pinta, é o espírito de Jezabel que está nela. Não, o espírito de Jezabel não tem nada a ver com maquiagem, não. O espírito de Jezabel é porque ela matava os profetas. Agora, o que a Jezabel quis fazer aqui? Ela se pintou porque ela sabia que era a hora dela morrer. Então ela queria, conquistar, né? Ela queria ali se aparecer bonita e tal, para, conquistar, né? Então, a Jezabel, ela era dominadora e ambiciosa. Por isso que fala, a espírito de Jezabel é aquela pessoa que tem esse espírito dominador, ambiciosa, né? Quer o poder a qualquer custo. Ixi, deve estar cheio de gente de espírito de Jezabel aí na política, nem se fala, né? Ela usava todos os recursos, gente, que possuía para manipular as pessoas e conseguir realizar seus propósitos cruéis. É isso que é o espírito de Jezabel. Ela usava tudo que ela podia para manipular as pessoas e exercer a sua crueldade. Tá? Não é porque ela atingiu o cabelo, é o espírito de Jezabel, usou brinco, é o espírito de Jezabel. Eu já vi gente pregando isso por aí, mas cuidado, não é isso. É que ela era cruel. Então ela manipulava para fazer sua maldade. Então ela entrou no confronto com Elias, ao insistir que Baal se tornasse o Senhor de Israel. Ela trazia em suas mãos, queridos, o sangue de muitos profetas. Então, quando a Jezabel ficou sabendo que o filho dela havia morrido, certo? E que Jeú estava chegando ali para matá-la, tá? Com seu exército, ela pintou os olhos e adornou os cabelos. Há várias possibilidades para essa atitude. Entre elas estão preocupação com a aparência, pois por ser uma mulher extremamente vaidosa, teria se preocupado com a aparência até na hora da morte. Olha só, é uma das coisas, né? Ela sabia que ia morrer, não, deixa eu me maquiar aqui para eu morrer bonita, né? Mas é uma possibilidade. A outra coisa seria também uma tentativa de sedução. Não, eu vou ficar mais bonita, quem sabe eu vou seduzir aí o Jeú, certo? Eu vou intimidá-lo. O espírito de Jezabel se tornou, na Bíblia, então, uma referência à malignidade de quem promove pecados e heresias. Então é isso. Lá em Apocalipse fala da igreja que aceitava o espírito de Jezabel. Pessoas que promovem pecados, heresias, ok? E de quem busca o poder com a finalidade de dominar as pessoas, de quem trabalha para silenciar. O versículo 33 fala, então disse ele, lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo. Foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Né? E foram para sepultar, não acharam dela senão somente a caveira dos pés e a palma das mãos. E foram. Então, queridos, é isso aí. Na hora que enterraram ela, só tinha os ossos. Os cachorros comeram até aparecer os ossos dela. Então, amados, lançai-a daí abaixo. A mulher foi criada por Deus com a grande capacidade de influenciar as pessoas à sua volta.
ela não precisa de muitas palavras, pois basta um olhar ou gesto e sua família e seus amigos se rendem. Quando a mulher usa esse poder para o bem, ela consegue transformar o seu casamento, transformar seus filhos, transformar a sua casa, né? Então, amados, Jezabel, por que ela agia assim? Veja bem, querido, Deus, ele dotou a mulher disso, tá? A mulher, irmão, se quiser, com um olhar ela pode conquistar o marido. A mulher, ela tem sabedoria de mudar a sua casa, mudar a sua história, mudar seu casamento, mudar seu esposo, mudar seus filhos. Entendeu? Por que ela se maquiou? Porque toda mulher sabe que quando ela ajeita o cabelo, ela passa uma maquiada, ela coloca uma roupa legal no corpo, ela se torna uma outra pessoa. Por que a mulher é assim? Foi Deus que dotou a mulher dessa capacidade. Agora, a mulher tem que saber usar isto para o bem. Ela tem que saber, através do olhar, através dos lábios, através da sua beleza, conquistar para o bem. A questão de Jezabel é que ela fazia essa conquista para o mal. Ela dominava para o mal. Mas a mulher, ela tem essa capacidade de dominar o esposo, dominar a casa, dominar os filhos, dominar o ambiente. Só que ela tem que fazer isso para o bem e não para ser maligna. E a Jezabel, o problema dela é que ela fazia isso para ser de uma forma maligna. Querido Deus e Pai, que o Senhor possa nos livrar do espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel que hoje está presente em muitas igrejas, lançando profetas, fazendo profetas perderem a família, perderem a casa, perder os filhos, a esposa, fazendo profetas perderem o ministério, perder a sua igreja. O espírito de Jezabel é Deus que muitas vezes usa, principalmente as mulheres, para manipular, que caia por terra, que nesses dias de coronavírus, que o espírito de Jezabel também seja julgado, que o espírito de Jezabel também caia por terra, que chegue a justiça do Senhor no espírito de Jezabel. Pessoas na igreja, tanto homem como mulher, principalmente mulheres, pessoas que têm sido deixadas levar por esse espírito maléfico, que caia por terra, que seja feita a justiça do Senhor. Meu Deus, quantos profetas morreram? Pai, quantos profetas hoje estão mortos? Quantos pastores estão mortos? Quantos pastores estão tristes, abatidos, angustiados? Quantas famílias de pastores sofrendo porque o espírito de Jezabel entrou com a manipulação? Quantas famílias têm sofrido por causa desse espírito de Jezabel que vem para ludibriar? Quantas mulheres possuídas desse espírito de Jezabel têm levado homens a deixar a sua esposa, têm deixado pais a deixar a sua família, têm deixado até mesmo pastores a deixar sua esposa, ministério e assim por diante. Esse espírito que seduz de todas as formas, que cai por terra, que seja feita a sua justiça, que esse momento de justiça sobre a terra, que seja feita a justiça sobre aqueles que têm levado o povo a pecar, arrastado o povo para a idolatria, arrastado o povo para as heresias, que chegue esse momento final também dos falsos profetas, que chegue o momento de vir às claras, vir às luzes, e as próprias pessoas perceberem que tal líder tem sido herético, tem conduzido as pessoas à idolatria, a deixar o Senhor. Nesse momento que o Senhor está visitando a terra, quem sabe com ira, nesse momento que o Senhor visita a terra, permite esse coronavírus fazer uma varredura e fazer muitas mortes, até no meio do arraial de Deus, sendo que o Senhor se agrada da morte do justo, do ímpio não, porque o justo nós sabemos que estará para contigo para todo sempre. Amém. Senhor, mais uma vez eu oro, guarda teu povo desse coronavírus, nossos amigos, colegas que têm sido vítimas, guardai nossa casa, guardai nosso lar, como eu tenho orado, como disse Jesus, Pai, se possível passe de mim esse cálice,
todavia seja feito conforme a tua vontade. Meu Deus, e dê sabedoria a essas mulheres que estão ouvindo essa palavra. Meu Deus, que elas possam usar esse poder que elas têm para o bem. Eu sei que há mulheres que têm facilidade de dominar o esposo, dominar os filhos, dominar a casa, dominar o ambiente, mas que elas sejam sábias e faça isso para o bem e não para a malvadez como fez a Jezabel. Assim eu oro desde já em nome de Jesus. Queridos, Deus te abençoe grandemente, tá? Deus abençoe. Estamos na reta final. No dia 30 ali na nossa igreja, o nosso culto de passagem de ano será às 20 horas. Por que 20 horas? Porque aqui no Paraná está um decreto do governador de 23 horas não ficar circulando. Então, eu vou estar fazendo o nosso culto de virada mais cedo. A Bíblia manda também a gente obedecer às leis da nação, na verdade. Aqui no nosso estado está acontecendo isso. Queridos, eu vou gravar agora também a mensagem de 4 minutos no canal Facebook ali da igreja. Se você quiser nos acompanhar, glória a Deus. E depois, tanto essa mensagem agora como a de 4 minutos, eu deixarei no nosso canal Lelis, para as pessoas que querem participar. Deus te abençoe, compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Amém.